o povo tanto de Judá, que é o povo de Deus, como o povo de Israel, que também é o povo de Deus, já não estava mais andando conforme o mandamento de Deus. Então Deus começa a levantar um profeta com profecias de ameaça e profecias de julgamento do que iria acontecer contra aquele povo. E aonde entra esse versículo que eu quero usar para a família hoje? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andará Deus com o homem se o homem não está andando segundo a vontade de Deus? Aleluia. De maneira nenhuma. Deus não vai andar com o seu povo. E mesma coisa é uma família. A mesma coisa é um matrimônio. A mesma coisa é um casamento. Estarão o esposo ou a esposa andando juntos, se não estiverem de acordo, eles não andarão juntos. Porque estarão brigando, estarão discutindo, estarão em contenda, estarão em divisão. E de maneira nenhuma estarão em união e em comunhão. Por isso eu quero trazer algo simples aqui nessa noite, mas que vem te edificar. Virtudes que fortalecem o casal, mas também atitudes que destroem uma família. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo para que dois venham andar juntos e venham estar de acordo, aqui tem uma virtude. E essa virtude se chama amor. O amor tem que estar no meio do casal. O amor do esposo pela esposa e o amor da esposa pelo esposo. Só que João, o apóstolo João, o apóstolo amor, na primeira carta, no capítulo 3, no versículo 16, o servo de Deus vai colocar aqui na tela, vai dizer desta maneira, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, para que nós não venhamos amar de palavras, para que nós não venhamos amar com palavras, mas que o nosso amor venha a ser um amor com atitude. Nisto conhecemos o amor de Cristo, deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E outra parte também está dizendo que temos que amar, não somente por amar, porque há muitas pessoas que falam que amam, só que através da tua atitude, através da sua ignorância, através da sua maneira de tratar, ele vai provar que ele não ama verdadeiramente. Por isso, alguém que ama, ele vai ter uma característica: ele vai cuidar, ele vai zelar por aquilo que ele ama. E isso vai trazer edificação dentro do lar e dentro de uma família. Olha o que a Bíblia vai continuar nos dizendo sobre o amor. Colossenses capítulo 3, no versículo 13 e o 14. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: suportando-vos, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa um do outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazeis vós também. Isso é amor. Deus abençoe esse irmão Natanael, amém? Arrumou o computador, por isso nós estamos usando aqui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que a Bíblia está dizendo que nós temos que amar aqui, suportar o amor. Se nós formos em Coríntios, ele tudo sofre, ele tudo suporta. E o casal tem que viver em amor. Olha o que vai dizer também em Eclesiastes capítulo 4, versículo 11 e 12. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Capítulo 11: também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas se um só, como se
aquentará. Aqui Eclesiastes está dizendo sobre amor. Se não tem amor, não tem união, não vão se esquentar. Por isso a primeira virtude que o casal tem que ter é o amor. A segunda, compromisso. Entende algo? A partir do momento que você está na casa do seu pai, você está na casa da sua mãe, a partir do momento você depende do seu pai e você depende da sua mãe. Talvez você não vai ter tanto compromisso de fazer comida, não vai ter compromisso de trabalhar. Você está na casa do seu pai e da sua mãe, ele faz tudo para você, te dá roupa passada, a mãe te dá, o pai te dá. Talvez você não tenha aquele compromisso, mas quando você casa, você tem que entender que você tem um compromisso com o seu esposo. E que você tem um compromisso com a sua esposa. E muitas das vezes esse compromisso vai ser algo simples, mas vai ser fazer comida. Porque existem mulheres que não têm esse compromisso. Elas casam, mas chega a hora do almoço, o esposo chega, o almoço não está pronto. Chega a hora da janta, o esposo chega e a janta não está pronta. Isso é falta de compromisso com o esposo. O esposo quer vir para a igreja, precisa de uma roupa passada, o guarda-roupa está para cima e para baixo. Não tem compromisso. Porque tem isso, se chama compromisso. Quem está me entendendo? Aleluia. Assim como a esposa tem que ter compromisso com o esposo também tem que ter compromisso com a esposa. A esposa cuida da casa, a esposa zela dos filhos, a esposa zela de tudo que tem dentro de casa, e o esposo coloca as coisas dentro de casa. A esposa que ele casa e esquece do compromisso dele. Esquece de levar as coisas para dentro de casa. Aí ele esquece que tem filho para tratar. Ele não quer trabalhar para tratar os filhos. E chega um momento que a esposa também não suporta e não aguenta, porque o esposo também não teve compromisso com a sua esposa e com os seus filhos. Por isso que a segunda virtude se chama compromisso. A terceira se chama respeito. O respeito não pode se perder dentro de um matrimônio. E quando fala em respeito, fala em todas as áreas. Fala em palavras, em trato. Porque quando começa um casamento, um começa tratando o outro bem. Mas quando o casamento vai passando, o diabo vai querer entrar nessa parte. E aí vai começar a querer faltar o respeito um com o outro. A esposa vai querer xingar o esposo, vai querer maltratar o esposo vai querer xingar a esposa, querer maltratar a esposa. Aí entra a falta de respeito. É algo que não pode ter. Isso é a parte mais simples, só que tem uma parte mais forte. Olha o que vai dizer Hebreus, no capítulo 13, no versículo 4. Aí entra na parte muito importante, a parte que nós vamos entrar depois também, que é a parte da infidelidade. Mas tem que respeitar, que vai dizer: honrando seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devasos e adúlteros Deus o julgará. Quando está dizendo em respeito, está dizendo também no matrimônio, no leito, na cama. Quer dizer, tem que ser santo, tem que ter respeito um pelo outro. Quer dizer, quando há respeito, há virtudes que vai edificar e vai abençoar o matrimônio. Sabe qual é a outra virtude? A confiança. A confiança não pode se perder entre um casal. Isso é uma virtude que o esposo tem que ter na esposa, e a esposa tem que ter no esposo. Mas para que haja confiança, há que ter testemunho de ambas as partes.
A esposa tem que demonstrar confiança para o esposo, e o esposo demonstrar confiança na sua maneira de viver, na sua maneira de comportar. Por isso que aí entra a vigilância. Glória a Deus. Eu vou usar esse tema. Paulo disse assim no espiritual, mas quero usar no casamento. Quando eu era criança, eu andava como criança. Ele disse, mas quando eu cresci, agora eu sou homem e ando como homem. Eu vou usar esse exemplo. Quando nós é solteiro, nós andamos como solteiro. Mas agora que nós somos casados, nós temos que andar como casados. E para que haja confiança, tem que ter essa vigilância. Você tem que entender que quando você é solteiro, você não tem um compromisso, você anda como solteiro. Você talvez age como solteiro. Mas agora que somos casados, temos família, temos os nossos filhos, nós já não podemos agir mais dessa maneira. Porque se nós andamos dessa maneira, pode trazer desconfiança, pode trazer calúnia, pode trazer muitas coisas que podem nos prejudicar. Por isso que nós temos que se dar ao respeito em vigilância, para que a Bíblia mesmo diz, para que o diabo não venha encontrar ocasião para nos apontar e para nos acusar. Glória a Deus. Enquanto há esse cuidado, enquanto há esse respeito, haverá confiança ambos as partes. Porque o esposo vai saber como respeitar a esposa, e a esposa vai saber como respeitar o esposo. Isso é dentro da igreja, como também lá fora. Isso é dentro aqui, entre os irmãos, mas também lá fora no dia a dia. Você tem que saber o seu limite, para que desconfiança não vai entrar no seu matrimônio. Você tem que colocar limite diante de certas situações, para depois não chegar alguma coisa diante do seu cônjuge e a desconfiança entrar e destruir. Por isso, zele por isso, cuide de, através disso, através da tua vigilância e através do seu comportamento. Outra virtude que temos que ter: comunicação e atenção. A comunicação e a atenção tem que ser algo muito importante dentro de um lar, dentro de um matrimônio, dentro de uma família, principalmente no tempo ao qual nós estamos vivendo. Porque estamos vivendo um tempo, uma época, que muitas das vezes já não tem mais aquela comunicação, talvez da maneira que tinha que ter. Por causa do trabalho, por causa do dia a dia, por causa da correria. E essa comunicação tem que ter dentro de uma família, entre o esposo com a esposa com o esposo, o pai com os filhos com o pai. Eclesiastes capítulo 3 diz: para tudo existe um tempo determinado. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para trabalhar, tempo para vir na igreja, tempo para dedicar a família. Tudo tem um tempo determinado. E por isso, essa é uma virtude de se comunicar, porque muitos começam o relacionamento como amigos, e no meio do relacionamento está como inimigo. Já não se comunica. Um fala uma coisa, já é motivo de briga. Outro fala outra coisa, já é motivo de briga. Já não tem mais aquela comunicação, já não tem mais aquela conversa entre esposo e esposa, como a amizade, já não existe mais isso. E aonde o inimigo acaba entrando e acaba prejudicando uma família. Aleluia. Olha o que vai dizer também outra coisa: parceria e união. Aqui se cumpre o versículo que eu disse: andarão dois juntos se não estiver de acordo. A parceria e a união no casal tem que existir. A união, você tem que entender que você e a sua esposa, vocês são uma parceria, vocês não são mais um. Vocês não são mais dois, agora vocês são um. Gênesis diz: largará o homem a sua casa, se ajuntará com a sua mulher, e ambos os dois serão uma só carne. Quer dizer, vocês são uma parceria. Vocês são uma parceria. Então tem que ter essa comunhão. Por isso que aí entra
o apóstolo Paulo sobre o jugo desigual. Aí vem a importância de sempre se casar as pessoas que têm a mesma fé. Por que eu digo isso? A não ser que a pessoa se converta ao Evangelho. Porque é o momento que uma pessoa que gosta de vir para a igreja e o outro gosta de ir para o boteco beber, aí não vai ter parceria. Aí um vai querer vir para a igreja e o outro vai querer ir para o boteco beber. Aí um chega bêbado e um chega com a Bíblia. E aí não vai dar certo. Por isso a importância do que? Da parceria, da união e da pessoa olhar para que não venha sofrer lá na frente. Aleluia. E muitas pessoas sofrem por falta desta visão. Nós já falamos, mas a palavra de Deus se renova cada dia. O povo de Israel não era permitido casar com pessoas que não eram da mesma fé. Porque ontem mesmo a serva de Deus pregou aqui, Sansão foi um homem escolhido por Deus. E o que aconteceu com Sansão? Se interessou por uma mulher chamada Dalila, que era de uma nação filisteia, que não tinha o mesmo costume que o israelita tinha. O que aconteceu? Por causa dele não obedecer a palavra de Deus, os olhos dele foi furado e ele foi morto. E assim acontece com muitos jovens e com muitas jovens. Vai procurar rapaz pela aparência, vai procurar moça pela aparência, e aonde que acaba? Se prejudicando. Porque o rapaz tem costume diferente, a moça tem costume diferente. Aí quando casa não dá certo, porque a pessoa conhece a Deus, quer vir para a igreja, mas o outro não quer nem saber de Deus e nem quer saber de igreja. E aí é onde entra briga, entra contenda, entra divisão, entra separação, e é onde chega o divórcio. Mas agora quando os dois são na mesma parceria, na mesma união, e olha, o jugo é igual, eu quero te dizer, tem tudo para dar certo em nome de Jesus. Amém? Quem está entendendo a palavra, diga amém. Eu disse de virtudes que fortalecem. Agora eu vou dizer de atitudes que destroem. Se você tiver essas virtudes, amor, compromisso, respeito, confiança, comunhão, parceria, união, você vai edificar o seu casamento. Agora, se você tiver essas atitudes, o diabo vai destruir a tua família. Qual é a primeira atitude? Essa é muito forte: infidelidade. Olha o que vai dizer Provérbios capítulo 2, ao 16 ao 18. Essa atitude, infidelidade, vai acabar com você, vai acabar com a sua família. E para te livrar da mulher estranha, da mulher estrangeira, lisonjeira com as suas palavras, versículo 17: a qual abandona o companheiro da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus, pois a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para as sombras. A infidelidade vai trazer morte, vai trazer sofrimento, vai trazer dor, e não somente para a pessoa que praticou, muitas das vezes vai trazer até mesmo para a própria família, e até mesmo pelos próprios filhos. Por um prazer momentâneo. Quantas pessoas que têm tomado essa atitude e têm arcado com consequências terríveis, por prazeres de 5, 10, 15 minutos, tem jogado o mais precioso fora, que é algo chamado família, que o Senhor entregou para ele, e que o Senhor entregou para ela. Sabe que quais são esses tipos de pessoas? Pessoas que não têm estrutura. Porque uma pessoa que tem estrutura espiritual, ele vai zelar por aquilo que Deus deu. Ele vai cuidar por aquilo que Deus. Ele não vai, como diz aqui a palavra, ele não vai dar ouvido pelas palavras malignas que vai vir da parte de uma mulher ou da parte de um homem. Porque hoje existe pessoas dessa maneira, palavras malignas
persuasivas, por mensagem pelo Face, por mensagem por WhatsApp, por mensagem por tudo quanto é tipo. Como você amanheceu linda, como você é isso, você é aquilo, e aí muito se deixa iludir e acaba caindo nesse laço de Satanás, acaba caindo nesse laço do diabo. Porque uma pessoa que é de Deus, quando recebe uma mensagem, se conhece a pessoa principalmente, vai dizer, vai se converter filho de Satanás, vai se converter filho do diabo. Quem está entendendo aqui, levante as mãos e diga glória a Deus. E vai se repreender da hora. E vai dizer ainda, eu vou contar para o teu esposo, hein? Eu vou contar para a tua esposa, hein? Tem que ser duro. Quem está entendendo aqui, diga amém. Não tem que cair no laço. E hoje tem um punhado de gente casada dessa maneira. Gente casada ainda sem vergonha. Quem está entendendo aqui, diga amém. Gente casado mandando mensagem para moça solteira, como se fosse um solteirão, e a mulher com 4, 5 filhos lá, e o bonitão mandando mensagem para a solteira. Glória a Deus. Infidelidade. Quem está compreendendo a palavra, diga amém. Vai cuidar da sua esposa que Deus te deu. Vai cuidar do seu esposo que Deus te deu. Foi a cruz que você escolheu, agora carrega ela e leva até o fim, e Deus vai abençoar a sua vida. Quem quer assim, levanta a mão e glorifica o nome de Deus. Aleluia! Sabe qual é outra coisa que destrói uma família? Se chama mentira. A mentira é algo que acaba com uma família. Quando a esposa começa a mentir para o esposo, e quando o esposo começa a mentir para a esposa, quando um começa a esconder algo do outro e começa a inventar mentira, pode ter a certeza que esse matrimônio não vai longe. Porque aqui vai ter essa quebra que se chama confiança. Olha o que vai dizer capítulo 8 de João, versículo 44. Tem pessoa que sabe de cor. João capítulo 8 e versículo 44. Quem que é o pai da mentira? O pai da mentira se chama o diabo e se chama Satanás. João capítulo 8, Evangelho, Juan e versículo 44. João capítulo 8 vai dizer que ele é homicida, e desde o princípio ele é assim, e ele é o pai da mentira. E quando nós estamos praticando a mentira, nós acabamos se tornando filho do diabo. Por que eu te digo isso? Porque a palavra de Deus diz que há filhos de Deus. Quem sabe como são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Primeira carta de João, capítulo 3, e versículo 1. E todos aqueles que lhe aceitaram, lhe deu o poder de ser chamado filhos de Deus. Existem criaturas de Deus. Quem que são as criaturas de Deus? São aqueles que o Senhor criou, que não ainda aceitou Jesus. E quem são os filhos do diabo? São aqueles que praticam as obras do diabo. E qual que é a obra do diabo? Mentira, suicídio e todo tipo de coisa. E uma pessoa que mente, ele está se tornando, como diz 8:44, filho do diabo. Sabe qual é outra coisa que destrói um relacionamento? Isso aconteceu por esses dias em uma cidade muito perto de nós. Quem viu no jornal? Ciúme excessivo. Por esse dia, uma cidade muito cercana aqui, teve um esposo que matou a esposa por causa de ciúmes
excessivos. Isso pode gerar até morte. O ciúme excessivo é algo que destrói. Olha o que vai dizer 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Escute algo, o ciúme não é ruim. Um pouco de ciúme também é cuidado. Um pouco de ciúme é importante. Só que quando o ciúme é excessivo, aí já destrói uma família. Porque tem pessoas que por causa de ciúme ele bate na esposa. E tem pessoas que por causa, mulher por causa de ciúme bate no esposo. Tem pessoas que por causa de ciúme tomam atitudes terríveis. E isso vai gerar destruição. Isso vai prejudicar a família. Isso vai prejudicar a casa. O amor é sofredor, benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria. O amor não se envergonhece. Quer dizer, o ciúme tem que ser temperado. É a mesma coisa de uma comida. Se você colocar muito sal demais, você vai estragar a comida. E tem pessoas que o marido não tem ministério por causa de ciúme. E tem mulher que não tem ministério por causa de ciúme. Se o esposo está orando por uma irmã, a mulher já se endemônia. Ou se a irmã está orando pelo irmão, o homem já se endemônia. Isso é ciúme excessivo. E isso não pode acontecer na vida de um cristão. Você tem que ter algo chamado equilíbrio. Equilíbrio, qualquer outra atitude que destrói, amargura no coração. Colossenses capítulo 3, versículo 19. Amargura no coração é algo que destrói. Uma pessoa que está sempre amargurada, não está contente com nada. O esposo faz de tudo para ela, mas nunca está bom. A esposa faz de tudo para ele, mas ele sempre é amargurado, nunca está bom. A pessoa só vê os defeitos. O meu esposo é isso, a minha esposa é isso, o meu esposo é isso, ele é isso, não presta, faz isso, é brabo, é nervoso, é pá, mas nunca vê as qualidades. Isso se chama pessoa amargurada. Vós maridos, amai a vossas mulheres e não tratei asperamente. Isso serve para homem e serve para mulher. Você não tem que ser amargurado. Agradeça o que Deus tem feito sobre a tua vida. Para de reclamar do teu esposo. Para de reclamar da tua esposa. Começa a ver as qualidades deles também. Começa a ver as qualidades dela também. Para de ver defeito. Para de ver problema. Para de ver dificuldades. Tem pessoas que só vê isso. E o diabo entra e destrói. Mas eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida como servo de Deus. E hoje você vai começar a ver qualidades na tua casa. Hoje você vai parar de ver defeito e vai ver que a casa que Deus te deu é uma bênção da parte do Senhor Jesus. Para quem crê, pode adorar a Ele. Qual é a outra coisa que destrói? O comodismo de preocupação um com o outro. O que é o comodismo? Você já percebeu quando a pessoa casa, ou a pessoa ela casa, a esposa quer fazer de tudo pelo esposo para lhe agradar, e o esposo quer fazer de tudo para lhe agradar a esposa. Só que chega um momento que entra o comodismo. O que é o comodismo? A mulher já não se preocupa mais em agradar o esposo. Vamos dar algo bem simples aqui. Quando está em casa, só está o esposo, só está a esposa, eles fazem tudo de qualquer maneira. Faz a comida ainda bater nas panelas ainda. Bravo. Come aí. Faz as coisas de qualquer maneira. Mas quando chega uma visita de fora, só falta pegar no colo e colocar sentado na mesa. Quando chega alguém de fora, como que você está? Está faltando alguma coisa ainda? Tá bom, o que você quer? O que você quer comer mais? O que você quer comer? Quer comer o que mais? Quer
Quer um chocolate? Quer uma Coca-Cola? Quando chega alguém de fora, meu Deus do céu. Mas quando é dentro de casa, é tudo de qualquer maneira. Está com fome, vai lá e faz. Vai lá e esquenta. Se vira. O comodismo entra dentro o quê? Da família. E isso o que acaba prejudicando a família. A falta de cuidado um com o outro. Olha o que vai dizer Provérbios capítulo 6, o 9 e o 11. Provérbios capítulo 6, o 9 e o 11. Olha o que vai dizer, já termina esta palavra. Olha o que o Senhor vai nos ensinar aqui. O preguiçoso até quando ficará deitado? Quando levantará do teu sono? Quando é para alguém de casa, ele está morrendo ou ela está morrendo. Eu estou doente. Está me doendo o estômago, está me doendo a cabeça, está me doendo a perna. Está me doendo isso, está me doendo aquilo. Mas chegou uma visita, ele sai na hora. Parece que tomou um analgésico do céu. Já melhora na hora. Ele tem preguiça para quem quer dentro de casa. Olha o que ele diz: ó preguiçoso, até quando ficará deitado e quando levantará do teu sono? Olha o versículo 10 que vai dizer: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso. Olha o que vai dizer até o versículo 11: assim te sobreirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Quer dizer, uma pessoa que se acomoda, o diabo pode entrar e destruir a casa dele. Quando você para de fazer os seus deveres como mulher, quando você para de fazer os teus deveres como homem, o diabo vai entrar e vai prejudicar a tua família e a tua casa. Sabe qual é outra coisa que não tem? Outra coisa que destrói? A falta de domínio próprio. Aqui entra no caráter. Tem pessoa que ele vem na igreja e ele fala todo tipo de língua. A língua dos anjos que só Jesus. Mas quando chega em casa, o fruto do Espírito foi para o espaço. Aqui na igreja, mas quando chega em casa, se falou uma palavra, já explode. O domínio próprio já foi embora. Glória a Deus. Aí já anda nervoso, aí já anda nervosa. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22, versículo 23, sobre o fruto dos Espíritos, que o último que é domínio próprio. E quando o homem não tem domínio próprio, e quando a mulher não tem domínio próprio, o diabo vai destruir. Qualquer coisinha fica brava. Até por uma colher, até por um copo, até por um prato, até por uma palavra, qualquer coisa não tem domínio, perde a paciência por pouca coisa. Aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala uma coisa, e de repente um está dizendo assim: eu já vou ir para a casa do meu pai, eu já vou ir para a casa da minha mãe. Aí já vai no guarda-roupa, pega lá a bolsa e já começa a catar as coisas e jogar dentro. Chega, para mim chega. Eu vou embora daqui agora. Chega, não quero mais. Aí passa uma hora, ele começa a mudar de ideia. Passa 2 horas, ele disse assim: eu não quero voltar para casa do meu pai não. Aí começa a ficar calmo. Aí vai chegando devagarzinho: oh, você me desculpa, você me perdoa. Eu estava nervoso. Não é o que eu queria. É falta do que domínio. A hora que vem a situação, é o momento que você tem que se acalmar.
pastor está nervoso agora, eu vou orar, vou deixar para resolver amanhã, o diabo já vai embora e eu vou tomar posse da vitória. Aleluia! Já termino. O hábito de discutir por qualquer coisa. Olha o que vai dizer Provérbios 17:1. Tem pessoa que discute por tudo. Ele briga por causa do irmão, ele briga por causa da irmã, ele briga por causa do trabalho, ele briga por causa de dormir cedo, briga por causa disso, briga por causa daquilo. E olha o que vai dizer Provérbios, capítulo 17 e o versículo 1. Olha o que vai dizer: melhor é um bocado seco, e com ele a tranquilidade, do que uma casa cheia de festis com rixas. Melhor é um pouquinho com um bocado do que você estar numa casa que a pessoa só sabe brigar por qualquer coisa. Mas briga por tudo, discute por tudo. Há momentos que é melhor estar num lugarzinho quietinho, com a paz de espírito, do que numa mansão que o pau quebra o dia inteiro. Tem pessoa que tem de tudo, não está contente, não está faltando nada, mas briga, discute, reclama, fala isso, fala aquilo, e isso vai destruir, vai desgastar um relacionamento, vai desgastar um matrimônio e vai destruir um casamento. Por isso Deus te trouxe hoje para te ensinar que essas atitudes que destroem não venham a permanecer na sua vida. Mas o que vem a permanecer na tua vida são essas virtudes que vêm a fortalecer. Se coloque de pé, eu quero orar pela sua família. Quero orar pela tua casa. Hoje é o segundo dia desta campanha em favor da família, em favor do lar. Eu quero orar para que Deus venha te abençoar, para que Deus venha te dar grande vitória. Coloque a mão sobre o teu coração, vamos clamar, vamos pedir ao Senhor aqui em nome do Senhor Jesus. Vamos clamar: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, Tu o podes, meu Pai. Aquilo que nós não podemos, Tu o podes. Oh meu Deus de poder, oh meu Deus de graça, venha abençoar, meu Deus, a cada vida. A Tua palavra foi pregada, foi ensinada. Oh Jesus querido, abençoa aqui a Tua igreja, abençoa aqui o Teu povo, abençoa aqui os Teus filhos, abençoa aqui as Tuas filhas, meu Pai, estendendo as mãos da vitória. Feche os seus olhos. O Senhor vai derramar uma paz de espírito sobre a sua vida. Fala, Senhor, abençoa.